E o meu pai, então, quando ele troca um automóvel que ele tinha lá nos anos 60, esperar ele chegar com o carro, aquilo era uma loucura. Eu disse para ele, eu me sinto, toda vez que eu entro no carro para guiar, eu me sinto como eu me sentia quando eu era criança, quando eu andava de kart. Então eu aprendi a admirar as Mercedes por essa característica que elas envelhecem bem. Para mim é a marca que envelhece melhor de todas. Tá? O futuro que a gente está vendo aí são os carros autônomos, táxis, né, autônomos, né, etc. Isso vai ser o futuro. O híbrido veio para ficar, tá cada vez mais consolidado. O pessoal quer, busca, procura economia. O elétrico também tem a grande vantagem do IPVA, né? O pessoal tá buscando isso. O pessoal senta comigo, cara, qual é que não paga IPVA? Bem, estamos começando mais um Malta Talks, uma edição especial que a gente sempre faz entre vários voz do time, papo aberto. Nós temos o Malta Talks e hoje aqui tendo a Empório Veículos como anfitriã. Nossa, muito obrigado ao Matheus que está aqui nos recebendo de braços abertos com muito carinho. E também estamos com o nosso colega Alfeu Murat participando conosco desse podcast. Também à minha esquerda aqui, Felipe Russovski, e também um pouco mais à esquerda, João Medeiros. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado. E eu começo perguntando para o Matheus, nosso anfitrião. Matheus, o perfil do cliente lá do início da loja para hoje mudou ou é o mesmo perfil? O cliente que hoje chega à loja, ele tem o mesmo perfil médio comparado àquele cliente do início da tua atividade aqui na Empório? Sabe que eu nunca pensei nisso. Mas o que eu noto? Eu noto que meus clientes evoluíram junto com a Empório. Porque eu atendia a gurizada, atendia pessoal da nossa cidade, e o cara evoluiu tanto na carreira, no dinheiro, e começou a adquirir coisas diferentes, tanto que a gente foi subindo a régua, como a gente fala no nosso ramo. Tá? Mas eu atendo gente nova, óbvio, e tem bastante gente, como é que eu vou te dizer, que trabalha da mesma maneira que antigamente, mas mudou um pouco, cara, mudou. O pessoal hoje é mais exigente, o pessoal é mais chato. Mas eles eu são acho para carro assim. Por carros? Não. Era lá no início? Não. Ou eles são mais pragmáticos? Mas eu acho que aquela paixão sumiu um pouco. A nossa geração ainda tem paixão. Sim. A nossa geração. Eu acho que a geração anterior, eu estou pegando tipo, eu atendo desde cara de 20 anos, pessoas de 20 até 80. Então tu muda muito, cara. Quanto mais velho, mais gosta, mais tem paixão, mais delira no carro. A juventude alguns, mas tá diminuindo isso. Isso que eu acho. João, para ti, um carro de motor pequeno, né, com um turbo que faz explorar, enfim, todo o potencial do motor com uma grande cavalaria versus um motor grande, um motor de 8 cilindros, enfim, aspirado. Tu tem uma preferência por um modelo, um estilo ou outro, ou para ti, no final do dia, o que importa é quantos cavalos tem? A experiência mesmo. Olha, Leandro, eu acho que, sem dúvida, né, como eu sou numa geração mais antiga, e encaixando aqui no que o próprio Matheus referiu, eu tenho uma paixão maior pelo motor, pela máquina, né, até pelo motor aspirado, que é lá da nossa época. Mas, sem dúvida, que hoje nós temos o automobilismo em geral, né, o mercado do automobilismo tem ido para uma linha lá, um downsize, fazendo alguns motores de potência menor, mas com uma capacidade interessante. Então, eu, digamos assim, sou um apaixonado por automóveis, né? E tenho uma tendência mais do old school, acho muito mais interessante isso, mas sem dúvida que hoje tem uma gama de motores fantásticos, hoje em dia mais econômicos, né, mais sustentáveis, digamos assim. E também nós temos hoje em dia aí os carros elétricos que também têm um atrativo significativo. Né? E para ti, Felipe, a sinestesia do carro elétrico comparado com o motor a combustão, no final, assim, para ti, o que importa é aquela puxada, aquele torque, ou o ronco também faz diferença? Eu acho que são coisas diferentes e que ocupam espaços diferentes, né? Acho que eu entendo que o carro elétrico veio, né, trazendo uma série de novos predicados, um desempenho muito rápido, aquele delay que não existe mais, né, no carro elétrico, a resposta é imediata. Então, isso é muito interessante, isso é muito bacana no carro elétrico. Mas
os carros, o ronco também, né, mexe no coração, né? Ele bate lá dentro da alma, né? Para quem gosta de carro e também nós somos uma geração, né, mais antiga, né? A gente valoriza isso, né? A gente acostumou, né, com esses carros com motores maiores. Às vezes, né, Felipe, o carro nem andava tanto, mas fazia um barulho, um ronco que parecia que estava fazendo um 0 a 100 em 3 segundos. É isso, e isso encanta, né? A gente que gosta de carro, a gente que sente o carro, né, sem desmerecer o elétrico. Por isso que eu coloquei assim, são coisas que ocupam espaços diferentes e entregam satisfações diferentes, né? A agilidade do carro elétrico, né? A praticidade dele, a resposta, isso é uma coisa. Mas o V8 aspirado tem o seu lugar muito especial, né? Tu tem experiência de ter os dois carros e o Alfeu, eu sei que ele tem, acho que a aplicação, né, Alfeu? Sim. Eu vejo que tu fala muito sempre, né? Cada um dentro da sua, já alinhado com aquilo que na linha do que o Felipe disse, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas no coração da gente ainda pulsa. E a questão da experiência de dirigir, né? Aquelas coisas que são mais atávicas, também mais ancestrais em todos nós, como a gente falava aqui no início, né? Eu acho isso muito interessante, porque se tu conversar seguramente com a André ou com a Michele, né? Elas vão dizer, não, eu não troco um carro elétrico por nada, pela praticidade, pela desenvoltura, pelas aquelas coisas. Mas se eu tivesse que escolher, tipo quem escolhe só um prato, seguramente eu escolheria um carro a combustão. Eu acho que essa experiência de dirigir é uma coisa que nos captura, né? Eu acho isso muito legal. E, Matheus, o start-stop, para mim, é uma coisa que quando eu estou no motor a combustão e o carro desliga numa sinaleira, eu acho pré-histórico aquilo ali, porque parece que ele... O barbeiro, né? É a primeira coisa que eu desativo. Quando eu entro em qualquer carro a combustão, eu procuro o cara, e quando não tem alguns que não tem, cara, chega a dar uma ânsia. Eu não gosto. Eu acho que deve economizar muito pouco. Nunca fiz essa conta, não sei quanto. Mas, cara, eu acho uma loucura, cara. Eu tô contigo. Parece que ele mata o motor, assim. Eu não uso. Ali, né? Não, e o ar-condicionado para de funcionar, né? Se é um calorão grande, tu ainda perde potencialidade de ar-condicionado. Acho que é uma economia que não justifica. Mas ele tem, talvez, assim, uma missão de gerar uma transição para um mundo onde os motores são mais econômicos e tal. E hoje o híbrido, ele é parte dessa transição, ou tu acha que ele veio para ficar? Não, o híbrido veio para ficar. Tá cada vez mais consolidado. O pessoal busca, procura economia. Nós falamos de elétrico antes. O elétrico também tem a grande vantagem do IPVA, né? O pessoal tá buscando isso. O pessoal senta comigo, qual é que não paga IPVA? Eu tô falando de gente que não faz tanta diferença assim no orçamento do IPVA do carro. Então veio com certeza para ficar. E aí tem que ter um cuidado com o i3 Rex aquele, né? Porque ele tem um motorzinho a combustão que recupera. Pequenininho, que aí eu acho uma sacanagem, tá? Aquele tira o desconto. Ele tem combustível. Ter combustível, o fato de ter aquele extensor, a gasolina, ele já desconfigura o elétrico e paga IPVA normal. Não pode ter nada que produza fumaça. É interessante, cara. Mas Mas o motor híbrido, ele é um motor que hoje muitas pessoas estão se preocupando com a questão da manutenção dele. Esses motores começam a ficar mais rodados e tal. E sem querer mencionar uma marca específica, mas a gente sabe que algumas linhas aí parece que estão dando problema, né? Tem tido bastante problema na parte de hibridez daquela passagem. Mas, cara, cada vez está melhorando. Cada vez houve menos. Mas dá estresse, como tudo, né? Aí os caras fazem conta, poxa, mas o orçamento é tão caro para arrumar, tudo que eu economizei não valeu a pena. Às vezes acontece, faz parte, mas eu acho que veio para ficar, cara, cada vez mais. O pessoal tem muita gente que tem vontade de ter elétrico. Aquele pessoal elétrico, mas uma vez por ano eu vou à punta. Então vai ser um saco, vai parar 3 vezes e tal. Daí o pessoal acaba comprando o híbrido para ter para ter um mundo elétrico na cidade. Estou falando do híbrido plug-in, tá? O que funciona 100% elétrico quando você não o híbrido de passagem, que é o conjunto, né? Esse híbrido, tu vai apontar com o carro, usa o primeiro trecho elétrico e vai embora. Tu vai e volta, entendeu? Essa é a vantagem. Agora pensando, acho que o mercado, né, tirando aqui nós falamos da nossa paixão em relação à combustão, etc., motor mais potente,
Mas acho que a questão da eletrificação é uma situação que veio para ficar e a tendência é que nós tenhamos cada vez mais. Nosso grande problema hoje, e aí falando especialmente Brasil, é a questão da infraestrutura, rede, né? De rede. Então, hoje o que a gente está vendo é uma família, por exemplo, que tem um carro a combustão, ou híbrido, e tem um outro elétrico. Isso sim, né? isso então, bastante. Isso é uma tendência. Então, a gente vê que está vendo essa modificação. Né? Eu acho que também, na medida em que os carros elétricos começarem a performar, assim, o carro tu abastece, ele faz 600, 700 quilômetros, opa! Eu não iria tão longe, tá, Leandro? Eu iria assim, 400 quilômetros de verdade. De verdade. Vai marcar 600 no painel, ele sempre tem uma quebra aí de 20 a 30. Com 400 tu ainda não chega em Florianópolis. Mas né? vamos botar Florianópolis então. Vamos usar Florianópolis como nós aqui do Sul, vamos pensar. Vamos pensar no nosso bairro. Se fosse a Floripa, um monte de gente aderia pro elétrico. Se chegasse a Floripa com uma certa folga. Eu sei que é que o dia que o carro dele elétrico chegar em Cabeçudas, que é onde ele tem casa da praia, são 590 quilômetros, né? Praticamente. Então não tem carro elétrico que chega. Mas o João tocou num ponto que eu acho interessante também a gente refletir, né? Porque que é uma realidade dada que o elétrico veio para ficar e que os híbridos também cumprem essa função, inclusive do aporte de perímetro, né, a percorrer, mas a gente ouve, eu li, provavelmente todos nós aqui também fizemos essa leitura, de marcas bem tradicionais, né, embora a gente não vá aqui referir uma ou outra, mas que tinham uma ideia, conceberam mudar todo o portfólio e apostar muito no elétrico e deram uma segurada, né? Vou falar, a Porsche foi uma delas, que tinha todo um encaminhamento para isso e não é que recuou, mas recuou num plano de eletrificar toda a linha, né? Mas aí vem a Ferrari e bota uma Ferrari elétrica aí que gera toda essa polêmica, né? Talvez fosse a última camada, né? E de um gosto a Ferrari, último baluarte, né? Não é aquilo que a gente viu ali não é a essência de uma Ferrari. Não. Até pelo próprio design do carro. Deixou, lamentavelmente, nada a ver com o que eles tinham antes. Parece até que foram para um outro segmento que não é no segmento deles. Não parece uma Ferrari de nenhuma maneira. Não é só por ser um elétrico, mas o design do carro não é design de Ferrari. Tá fazendo falta o Pininfarina lá. Tá fazendo falta, né? tá fazendo falta. Mas eu acredito isso, né, Moura? Essa evolução, essa caminhada da indústria automotiva, acho que eles se deram conta exatamente disso. Como são coisas distintas e que ocupam espaços diferentes, né? Quando vai trabalhar com carros que mexem com a paixão, porque ninguém compra um esportivo para ser um utilitário do dia a dia. O cara compra um esportivo não é só um meio de transporte, é para entregar outras coisas. Vamos falar da Porsche. O cara que vai comprar um esportivo da Porsche, o cara não quer só se locomover. Ele está esperando outra coisa. Então, para esse público, eu acredito que exatamente tenha que se manter aquela essência do carro, do muscle car, né, do carro potente, do motor, do ronco, etc. Da experiência sonora, né? Da experiência sonora, daquilo que é bruto, né? Que a gente... E para a mobilidade urbana não tem nada melhor do que um carro. Realmente. Não tem, não existe. Né? A praticidade, a leveza que há, a rapidez, né? Porque ele te entrega o desempenho de um esportivo, de um super esportivo desses, ou mais, né? Sem um barulho, sem uma emissão, né? Com muita praticidade. Então, eu acho que esse é um amadurecimento que o mercado está tendo, sabe? Entender que, falando de uma outra marca que eu também admiro muito, que é a Mercedes. A Mercedes anunciou que está voltando os motores V8 para a linha 63. Porque ela fez uma experiência. Ela fez uma experiência, obviamente eu nunca andei nesse. Os puristas não gostaram, né? Exato, e eu não andei nesse carro ainda, na C63, mas dizer que deve ser um carro fantástico, porque tudo que vem deles é sempre muito especial. Mas os puristas não aderiram àquele produto. Então ela realmente, acho que mas é uma evolução, né? Era um híbrido plug-in, né? Era um híbrido leve. Era um híbrido leve, mas com uma super potência, né? Um conjunto maravilhoso, só que não teve aderência, exatamente porque eu entendo que esse público
Que esse público que tu fala, acho que é a nossa geração, Mateus, né? Esse público é a nossa geração. Esse é o medo que eu tenho. Talvez as empresas estão se preparando para daqui a 20 anos. Porque a gente está aqui ainda. Eu quero V8. Eu quero dirigir um V8 de vez em quando. Eu quero ouvir o ronco do V8. Mas adoro dirigir carro elétrico. Eu falo para todo mundo aqui, cara, tem que ter uma experiência com elétrico. E normalmente, a maioria dos clientes tem 2, 3 carros. Eu acho que um elétrico vale sempre a pena ter na garagem. Eu digo para eles, cara, eu prefiro, às vezes, para ter um segundo ou um terceiro carro, ser 100% elétrico, nem híbrido. Preciso do primeiro carro, nem deixo. Porque a gente tem um carro só, quer ter um elétrico como este carro principal da família. Eu sempre digo, cara, só se tu faz viagem muito curta, só fazer uma viagem mais longa é ruim, então não vale a pena. Eu deixo claro isso para os clientes. Mas eu gosto de carro. Desse 100% elétrico eu acho muito legal. Nós todos aqui somos amigos, né? Mas eu não quero perder a oportunidade de fazer um elogio para o Matheus, que é um empresário muito conhecido e a Empório é uma marca já, né, Felipe? E nessa maneira de nos tratar, de tratar o cliente, que não é só a venda em si, né? É o aconselhamento a respeito da compra. Porque a gente poderia imaginar, embora no mundo dos serviços isso não seja incomum, né? A gente também tem que fazer isso com os nossos clientes e tal, mas não seria estranho ouvir dizer que tu chegou num lugar e o cara diz, não, tu quer comprar, compra o que tu quer, né? E não te dizer nada a respeito disso. Então, a gente tem um carinho todo especial, uma amizade, mas ele tem aqui sempre 120, 130, né? 140 carros, e já aconteceu de eu chegar aqui e ele dizer, olha, eu não tenho carro para ti nesse momento. Porque ele entende que tem um perfil, uma indicação, né, para cada cliente. Mas eu tenho que cuidar. Está falando aqui dos quadrados dos carros, né? Isso está em linha, né, Matheus? O vendedor, o empresário, o vendedor super sincero, né? Eu tenho que cuidar, porque às vezes o cliente quer fazer. E eu me meto demais, às vezes. Eu acho que eu só tenho que evoluir. Mas eu me meto demais. Esse que é o problema. Aproveitando isso, né, e complementando o que o Murat falou, e somos amigos, antes de clientes, essa relação, então somos grandes amigos aqui. Mas o Matheus, na tua primeira pergunta, Nath, Matheus, o teu público, né? Como é que era o teu público quando começou e quando tu chegou aqui? E o Matheus disse, não, meu público foi evoluindo e a empresa foi evoluindo. Mas esse público, pelo estilo do Matheus, por essa forma dele gostar tanto de pessoas quanto de automóveis, ou mais até de pessoas que de automóveis, ele cuida dos clientes, né? Eu não conheço um cliente, uma pessoa que passou pela Empório e que não fidelizou na Empório, né? E que não vem falar com o Matheus como a primeira opção quando eles vêm trocar de carro, né? É impressionante isso, por conta, eu acho, dessa preocupação, desse cuidado, né, com o cliente. Não, e ele dá real, ele não realmente... Isso é muito legal. Isso agrada a todo mundo, né? Não, quem dera. Mas isso é muito especial, viu? Nesse setor, né? Que é um setor, preocupa. Isso, na verdade, é o que a gente vê, né? Que com ele são clientes, nós que estamos seguindo aqui, batendo papo, conversando, enfim... mas ele tem clientes desde lá do tempo dele antigo. Sim, eu acho que isso é um grande ativo. Não, é verdade. Tem um cliente lá do início da loja, trazendo, muitas vezes, indicando clientes que estão chegando agora. A gente tem cliente que nunca trocou carro fora, só com a gente. E desde que comprou o primeiro usado, hoje está comprando zero e compra com a gente também. Isso é muito legal, cara. Vai dar um orgulho isso tem incrível. Muito a ver com essa tua sinceridade, e aproveitando dela. O híbrido leve é um híbrido de mentira para ti? Eu acho que não, cara. Eu acho bem legal, ele dá uma economia, dá um resultado bem legal. Meu pai usa um carro hoje híbrido leve, faz uma economia super boa na cidade. Poxa, um carro legal, cara. Ele tinha dois, tinha anterior. Na estrada ele gasta um pouco mais, não. O contrário, o híbrido leve, ele melhora na cidade, menos na estrada. Na velocidade de cruzeiro dele. Ele gasta mais na estrada em relação na cidade. Mas eu acho bem legal, cara. Tudo que vem para ajudar é apoio. É apoio. Ele diz, o cara não consegue caminhar, mas tem uma bengala. Apoio. Tudo que é apoio. Ele ajuda, ele melhora o desempenho, melhora a potência. Então não precisa botar o motor daqui a pouco tão grande lá na frente. Bota o motor um pouco menor. E aí o apoio elétrico complementa. Com isso tudo diminui o consumo. Porque hoje o pessoal está preocupado com o dinheiro, né, cara? Com o bolso. Né? Eu acho que hoje, economia. no atual momento que nós estamos, voltando à questão da infraestrutura, eu acho que o carro híbrido ainda é a melhor opção. Tá? Porque tu tem uma situação de rodar no dia a dia. Hoje tu tem vários aí com uma autonomia de, vamos botar aí, de 80 a 100 vamos botar 50 a 70, João. 80, 90 é assim, tem alguns, tá bem.
E aí isso tu gira durante o dia, entendeu? Então tu trabalha no elétrico durante o teu dia a dia. E quando tu precisa viajar, tu tem a combustão. Agora, se tu tem hoje uma situação de um casal, por exemplo, uma família, 2 carros, né? 2, 3 carros, né? Mas vamos lá, 2 carros. Um pode ser elétrico, totalmente elétrico, e o outro híbrido. Ou combustão. Enfim, ou a combustão, né? Mas eu acho que todos nós aqui já passamos por essa experiência, né? E eu tive uma BMW, uma 330, que foi o meu primeiro carro híbrido. Inclusive, isso é um dilema também hoje, porque as regras estão se alterando a respeito do cuidado dentro dos condomínios para as instalações elétricas, né? Uma série de regras, e essas regras vêm evoluindo. E eu me recordo que quando fui fazer a instalação lá no meu prédio é um prédio pequeno, são só 9 moradores, e havia uma preocupação dos demais condôminos, né? Porque não estavam ainda vamos dizer assim, na vibe do carro elétrico, do carro híbrido, a preocupação com essa estrutura interna, né? Mas a experiência de dirigir, eu confesso, eu gostei, acho que ele é um carro bastante econômico, tu praticamente não usa o combustível fóssil na cidade, mas acho que ele deixa um pouquinho a desejar na estrada. Porque tu não tem, aliás, nem poderia ter o melhor dos mundos, né? O motor do carro híbrido, pelo menos naquela experiência que eu tive, ele não era um motor de grande potência. A potência combinada era bem interessante. Mas quando tu passa daquela autonomia do elétrico, que é conjugada, ele vira um carro mais ou menos normal. Eu fico com a sensação quando acaba a bateria. Parece que ele perde um pouco. Exatamente. Foi essa a impressão que eu tive. Mas não era um carro, porque tem, por exemplo, a BMW tem a X5, né, e talvez tenha outro carro que não me ocorra, que é um híbrido plug-in e tem um motor 6 cilindros. Então... Mas ela segura um pouco, ela guarda um pouco, né? Esse que tu falou, eu acho que ele não guardava muito. Potência acho não que perde, assim, de dizer. Porque eu já ouvi perde um pouco, falando, mas aí quando acaba a bateria, tu fica com um monte de peso ali e o motor não é assim. mecânico ali, a combustão funcionando. Eu tive uma experiência agora há pouco, tá? Um carro moderno, então não vou falar a marca, mas que realmente eu notei. Enquanto tinha bateria, ele vinha com um desempenho. Quando acabou total a bateria, eu achei que o desempenho reduziu bastante. Eu fiz bastante quilometragem com esse carro. Ficou um carro pesado. Ficou mais pesado. Não chegou a ficar ruim, mas ficou mais pesado. Eu notei bastante diferença. E o consumo? O primeiro trecho foi tão maravilhoso, de consumo, não posso negar, que o combinado não foi a média não foi ruim. Mas eu notei isso, cara. Eu no meu dia a dia acabo não andando muito de híbrido. Tá? Até minha esposa tem híbrido, mas eu ando pouco. Eu ando basicamente no mesmo carro. Dirijo da loja, vou ali, mas acabo no meu dia a dia andando num carro a combustão. Mas eu tenho notado isso, que este carro em específico baixou. E eu tenho dirigido pouco o carro, até vou começar a dirigir mais o carro híbrido para ver. Tu falou da X5, eu acho que a X5 ela mantém bastante potência mesmo depois que acaba a bateria. É que o motor também é um motor maior. É um motor forte, mas ele segura uma carga ali e tal. Isso que eu tenho notado, cara. Este carro em específico é moderno, lançamento de agora, motor a combustão. Mas o motor a combustão era pequeno? Era. Pois é. Porque na X5 é um motor grande, né? Motor grande, então a gente fica eu fico com essa dúvida. Ela perdeu bastante desempenho, eu notei bastante desempenho. Não chega a ser ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu senti que quando acabou a bateria... É um carro comparado com ele mesmo. Com ele mesmo. Notei bastante diferença. Nós estamos falando aqui de dirigir, etc. Mas o futuro não vai ser esse, né? O futuro que a gente está vendo aí são os carros autônomos. Isso, na verdade, vai ser talvez... Claro, eu acho, mais uma vez, né? Eu acho que no Brasil nós não temos infraestrutura para isso. A gente está vendo lá, por exemplo, lá fora, os Teslas, né? E outras marcas também absolutamente autônomos, os táxis, né? Autônomos, né? Etc. Isso vai ser o futuro. E acho que vai ser o futuro, inclusive, né? Da geração dos nossos filhos, né? Que a gente estava até conversando aqui antes, né? Por exemplo, a minha filha, ela entra dentro de um carro, não faz diferença, velho, tudo a mesma coisa. Né? E a geração entra dentro do carro, ela tá ali no celular, né? Não tá olhando o que tem. E a tendência vai ser essa. Né? O futuro vai ser esse. E aí, João, esse é o espaço que os chineses visualizaram, quem sabe? Porque hoje os carros chineses parecem muito tecnológicos, carros assim. Inclusive,
já ouvi dizer que a própria Tesla meio que está querendo jogar a toalha no que diz respeito à produção de carros, porque aquela disputa que havia no início parece que está perdida mesmo, os chineses vão tomar conta do mercado, e a Tesla só deu o primeiro passo ali, né, bem sucedido, mas os chineses vieram e estão tomando conta. Os carros são bons, né? E trazem até um visual muito bonito por dentro. Eles o fazem acabamento interno. o acabamento é um acabamento diferenciado, inclusive com design diferenciado. Eu não sei se a percepção de vocês é a mesma. Eu aqui até, Leandro, quero provocar o Matheus, porque o Matheus é um cara de marcas tradicionais e tudo, né? Isso, é. E agora, Matheus, Não, como é que Mais conservador. Cara, não, é difícil falar. Tu tem que ver o mercado. Não é nem o gosto pessoal, é mercado. Tá? Eu tenho vendido bastante chinês, o pessoal tem comprado. Só que no início você tem medo do diferente, do novo. Tu não sabe se tu aposta a tua ficha ali, se tu não aposta ali. Então é muito difícil tu decidir. Tu vem do mercado tradicional, onde teu cliente é tradicional. Agora, quando o cliente começa a mudar de patamar, tu tem que mudar também. Embora nós estamos vendendo bastante carro chinês, cara. Estamos vendendo. Não estou entrando no mérito de gostar, não gostar e tal, mas estão vindo carros muito bons e preço bom. Muito bom. Cara, o preço é impossível de competir. Assim, ó, eu é impossível de competir. Assim, é um BYD elétrico. Aí eu perguntar quantos quilômetros tem aí, até por curiosidade, eu gosto de carro, então eu quero saber como é que o carro está performando. Aí o cara diz, tem 90 mil quilômetros. Aí eu perguntar, mas o carro está te dando problema e tal? Não, nunca deu problema. Nada, zero. E aí eu percebo que também o carro não bate nada ali dentro, painel, não tem grilo, nem nada. Eles evoluíram muito, né? Acho que a indústria chinesa evoluiu muito nos últimos 5 ou 8 anos. E os produtos estão muito bonitos e muito bons. E potentes também, né? E potentes. Eu hoje saí de casa e no meu condomínio eu tenho um vizinho que trabalha com automóveis também. E ele tem uma rede de concessionárias e ele tem um BYD e trocou o BYD agora um coupé assim, lindíssimo carro, não conhecia esse modelo. Não, os caras, até quem trabalha com outras marcas está indo pro chinês e está ficando. Então, esses carros, obviamente, estão entregando muito, né? Estão entregando muito. Tu teria um chinês, Matheus? Teria. Eu ainda sou muito tradicional, tá? Eu teria. Não sei. Vamos lá. Vamos de novo. Repete a pergunta. Só me olhou, né? Não sei. Cara, tenho vendido bastante, tá? E meus clientes estão adorando. E não dá pós-venda. Só que, cara, é engraçado. Não tem pós-venda. Os carros são super bons, são duráveis, são fortes. Cara, não sei se eu teria pra mim ainda. Tá? Vou deixar essa palavra. Vamos assim, eu tenho dúvida dessa, não tem pós-venda. Ainda, cara, eu não sei, mas o João falou, experiência de dirigir, de guiar, de dirigir. Cara, não peguei um chinês ainda que eu sento e digo, puta, que incrível, que troço, que nem Mercedes, que nem Porsche, que nem BMW, que tu senta assim, tu falando das marcas top, tem outras, cara, que é muito legal, que tu ri só de olhar o carro. Entendeu? Que tu olha pro carro e, puxa vida, sabe? Que um gurizinho pequenininho vê na rua o barulho, o ronco e tal. E isso eu não vi ainda. Não vi nenhum chinês que me entregue isso. Entendeu? Mas é legal. Cara, mas vamos lá. Hoje a gente adora dirigir. Acho que qualquer um aqui, se eu puder estar no banco da direção, melhor. Não quero estar no banco de carona. Se tiver aqui andar de carona, eu ando, mas eu prefiro andar dirigindo. Então a gente é de uma geração que gosta. Hoje o pessoal não gosta de dirigir. Então é diferente. O público está mudando, cara. Tem gente que se pudesse andar de carona a viagem inteira, o tempo todo, tivesse motorista 100% do tempo, ia adorar. E para esse cara é o banco traseiro, é o que vem, não é só dirigir. Eu gosto de dirigir. O Andrezinho, é essa a diferença. Ele fez um post, eu acho que na semana passada, né, a respeito disso, né, Matheus? E eu acho que ele foi meio mal compreendido quando ele fez uma referência à diferença de um carro de uma determinada marca alemã lá. Tá falando do André Vieira, da V7. Da V7. Da V7 Cars. Amigo nosso aqui, parceiro. Amigos todos, né? Poxa. E uma pessoa, assim, extremamente correta, né, na maneira de trabalhar e de fazer essas relações. E ele talvez não tenha sido muito bem compreendido, e aí fez uma explicação, e falou justamente nessa questão, né? A questão da experiência de dirigir e eventualmente, né, ter ou não ter um carro chinês por
bacana que ele possa ser, o visual, aquela coisa do design e do acabamento, o conforto interior, é essa questão da experiência de dirigir. O que é mais importante? A gente falava aqui em motorização, o carro elétrico entrega muito mais, né? O torque é imediato e tal, mas a resposta da direção, né? Isso muda muito a maneira de sentir o carro. Para mim, isso é uma coisa fundamental. Às vezes, a questão do motor, ela pode ser, de alguma forma, superada pelo conjunto, pelo câmbio, mas a direção direta num carro é fundamental. A precisão, né? Exatamente. Então, e até, voltando à pergunta do João lá atrás, eu fiquei encucado. Frenagem. Sim. Leandro, também. Só voltando. Dinâmica nas curvas. Vamos colocar assim, orçamento. Tu perguntou do chinês, eu teria. Depende do orçamento. Vamos limitar o orçamento até 220, 230, eu acho que eu teria. Não, eu também acho. Tu entende? Então depende do orçamento. Claro, eu sempre gostei de seminovo, então eu vou pegar aquela faixa e vou ver onde eu me encaixo no seminovo. Não precisa ser 0 km. Nunca fiz questão de ter carro 0 km. Um seminovo de 1, 2 anos, 3 anos, eu acho incrível, com uma depreciação. É o que eu acho o melhor custo-benefício. Mas então, voltando, cara, 200, 220 mil, talvez seja a melhor opção mesmo, teria. Aí eu te respondo, teria sim. Agora, se o orçamento for maior, então vamos colocar orçamento. Matheus, até aproveitando, mas dá alguns exemplos, até 220 mil de carros legais. Assim. Cara, eu adoro, quer ver, até 200, tem vendido um monte, tá? GWM, o Aval, tá muito legal. G-Tour veio, eu acho que veio para ficar, ainda a rede é menor do que a rede da GWM, mas veio para ficar. São bons. Os BID são muito bons, eu sei que são muito bons, o pessoal vai brigar comigo, cara. Eu não acho eles tão bonito. Eu não acho eles tão bonito esteticamente. Mas é uma opinião muito particular, gente, pelo amor de Deus. Mas acho que isso é um pouco do carro chinês, pra gente tá mas o GWM tá bonito, tá bem legal. Uma Porsche, o chinês, ele tem essa questão de uma relação custo-benefício maravilhosa, inegável, né? Acho que é o grande atrativo, relação custo-benefício. Mas em termos estéticos, acho que já houve uma melhora significativa. Muito. Até tem a subdivisão de luxo da BYD, que é o Denza, que eu acho bonita essa caminhonete que veio. Veio 400 mil, uma B5, né? Tá bonita. DB alguma coisa. Não, e até a propósito disso, né? Felipinho, pra ti, qual é a melhor batida de porta? Eu sou um cara apaixonado pelos carros alemães. Né? Desde criança, desde pequeno. Lembro que eu acho que a minha paixão por automóvel passa por duas grandes referências. Primeiro, meu pai, que é um cara que é apaixonado por automóvel, e desde pequeno eu acompanho meu pai, ele tinha carros, trocava de carros, e eu acompanhava ele muito. E o segundo era o pai de um grande amigo meu, que na época que não existia carro importado, ele tinha 2 Mercedes. Né? Então, nós íamos as quintas-feiras, nós íamos para a empresa dele, no final do dia, com o motorista, e íamos numa dessas Mercedes. E eu acho que ali foi uma sementinha para a paixão pelos alemães, sabe? Então, eu acho que eu admiro muito a engenharia alemã e os carros alemães como um todo. Então, para mim, a melhor batida de porta é da Mercedes. É a da Mercedes ou da Porsche. Eu acho que são carros que tem da Volkswagen, né? A BM também, né? A BM também, a Audi. Baita marca. Eu sou um apaixonado também pela Audi, adoro a Audi. Os alemães, como geral, e Volkswagen também, né? A gente não pode... que eu acho são carros fantásticos. Para mim, a Mercedes e a Porsche, a batida de porta, assim, pela a maçaneta. Então, ela fecha, né? Fecha, assim, sente que tem... Não, e agora tem a sucção. É um material nobre, né? Agora tem a sucção. Mas tu vê que tem uma nobreza no material. São muito, né? Não é uma consistentes. Mas tu fez uma pergunta para o Matheus, né, Leandro, que provavelmente, né, tu vai perguntar para todos nós. E aqui a gente até falou no início aqui da nossa conversa, né, falamos sobre coisas
do nosso passado, das origens, e o Felipe trouxe, né? Aqui o primeiro exemplo, a primeira, eu acho que é uma cutucada, né? A semente que o Felipe falou. E eu contei para vocês, falei do meu pai, de nós todos aqui, eu sou o mais velho, né? E o meu pai, então, quando ele troca um automóvel que ele tinha lá nos anos 60 por um Opala, aquilo foi um encantamento. É um acontecimento, nós, né? Era um acontecimento. Foi um acontecimento. A gente esperar, né? E tu também contou uma história assim, tu esperar ele chegar com o carro, aquilo era uma loucura, né? Eu sabia que ele ia trazer um carro novo. Exato. Aliás, você que está nos acompanhando aí, comente aí se você tem uma lembrança assim, igual a do Alfeu, do momento que o pai ia trazer um carro novo, enfim, aquela expectativa, como é que vai ser esse carro, será que vai ser tão bonito mesmo? E outra coisa, né, que todos nós aqui sabemos. O cheiro. Isso. O cheiro. O cheiro, aliás, o cheiro, né? Vamos lá, e aqui não importa o valor do carro, mas vamos lá, o cheiro do Fusca. Muito característico. Quem não lembra do cheiro do Fusca? Exatamente. As coisas eram diferentes, os bancos eram diferentes, não tinha a coisa do couro, né? Não era só em algum carro, assim, né? A minha avó tinha um Itamaraty, que era um carro da Willys, né? Era o Willys executivo. Então os bancos eram de couro. Sim. Então essa é uma memória que poucas pessoas terão hoje, né? A não ser os mais velhos do que eu, né? Mas a gurizada nunca ouviu falar nisso. Tu tem essa memória, João? Do primeiro momento, assim, do mosquitinho, quando te picou, e tu, isso aqui é um negócio que eu... eu tenho. Que é uma paixão. Eu converso com vocês que eu fiz a minha carteira de motorista quando eu fiz 18 anos. E tenho que confessar aqui que dirigia muito antes dos 18 anos, né? Naquela época que Mas era outro tempo. Hoje não. Quando eu fiz 15 anos, meu pai me deixou sair a primeira vez de noite de carro. Então, eu já dirigia antes dos 15, né? E vocês já moravam aqui, João? Já, sim, sempre moramos aqui. E eu tenho, sim, essa memória muito grande. Meu pai não tinha o hábito de trocar tão seguido de carro, mas ele dava, evidentemente, ele era advogado, enfim, e queria ter um carro que fosse. Então, ele era muito fã, e meu pai era dos Dodge, né? Então, Dodge Dart, LeBaron, essas coisas todas que eram... Isso me traz uma lembrança, e eu vejo esses carros e traz uma lembrança. Tu falou dos antigos, né? Que tá voltando, né? O pessoal tá comprando carro antigo, né? Que é uma coisa que eu tenho. Procuram muito, Matheus. Cara, não, porque eu comecei a trabalhar contigo de 2, 3 anos para cá. Mas eu adoro, sempre gostei. E só que tá subindo cada vez mais no mercado, tá ficando difícil de comprar esses carros, porque tá subindo muito preço e muito rápido. Me parece também, né, Matheus, que talvez a indústria como um todo, de 10 anos para cá, como houve uma padronização dos fornecedores para todas as marcas, os carros estão ficando muito parecidos, muito parecidos de condução. Então, quando tu pega um carro de 2015 para trás, ou até os mais antigos, lá da década de 80, 90. Mas né, eu digo, de 2015 para trás, os carros tinham cada um uma personalidade. Tu andava num carro, tu dirigia de um jeito, ele tinha uma resposta. Todo o sistema de frenagem ainda com ABS, com isso, com aquilo, eles tinham respostas diferentes. Hoje está ficando muito parecido. Né? Felipe, tu pega aqui na nossa época, a gente gostava lá, tinha o Santana, o Monza. Tu andava no Santana, o Monza era totalmente diferente. Completamente. Totalmente diferente. São dois ótimos carros, mas tu não sabia nem escolher qual tu preferia. Mas eram maravilhosos os dois. Era muito de gosto, o Ômega, depois, que era totalmente diferente dos outros dois. Isso é uma super categoria. Então é incrível, né? Isso como os carros eram diferentes. O Ômega 3.0, o Ômega CD, né, Class Diamond, ele era um carro... O CD era acima do Diamond, era uma categoria intermediária. Né, até porque ele tinha aquele vidro que era alinhado com a lataria. Cara demais. Cara demais. Até hoje. Não tinha já o quebra-sol que o Opala tinha, o Ômega já não tinha. Sim. Mas tem um dado que o Felipe tocou que eu acho interessante também. A questão da padronização dos fornecedores e tudo, mas mais lá para trás. Não estou querendo aqui ser saudosista, mas era tudo diferente. Dentro da linha do Opala, por exemplo, tu tinha o Opala especial, depois vem o Commodore e o Diplomata. Cada um tinha um volante diferente. Hoje tu entra dentro de uma Mercedes, de uma classe C, provavelmente com pequenas variações, o volante vai ser o mesmo
de um carro de uma outra gama. Né? Às vezes até do grupo, né? Tu nota assim, essa tecla aqui de levantar e baixar o vidro... É a mesma coisa. Eu falei no volante, mas pegando uma Porsche, por exemplo, o volante da Macan ele vai ter pouca diferença, dependendo do modelo, da Cayenne, né? Não é muito diferente. diferente. Até da 911, que é um esportivo, é muito parecido, né? Lembra? Então, é o padrão. Mas tem a ver com o pragmatismo da indústria também, né? De tentar minimizar custos. Exatamente. A economia dos custos, mesmo num padrão elevado. Que essas questões assim, que a gente está comentando aqui de marcas e modelo, híbrido, combustão, elétrico. Sabe que eu sou tão apaixonado por carro que eu tenho prazer no carro pequeno, no grande, no elétrico. Tu pega um elétrico, velho, no novo, no velho, tudo tem o seu... a sua magia. Tudo tem a sua magia, exatamente. Então isso é muito bacana. Tu pega, por exemplo, os carros mais potentes, etc., né? Tu comprar um carro antigo mais potente, né? Tem alguns anos, ou seja, um carro novo, zero, ele tem um glamour também muito interessante, né? E uma relação custo-benefício também, muitas vezes muito boa. Então, acho que isso é muito bacana de tu procurar no mercado, né? E eu acho que isso todos nós aqui, eu acho que fazemos um pouco, tá sempre olhando o mercado e vendo quais são oportunidades que são interessantes. Não, pegar uma 63 antiga, assim, né? Claro. Motor V8 mais raiz, assim, da Mercedes. Né? Uma 550. Vendi uma 550 agora em 2 dias. Aquele carro, linda. uma preta. Linda, com V8, linda. Tu olhou, né, João? Tu olhou, né? Tu olhou também, Felipe? Eu não olhei o carro. Eu não olhei. Linda. Então, tu vende hoje V8, aspirado, tradicional. Vende também, o pessoal quer ter, porque sonhava na época, não podia ter. Hoje, bem sucedido, pode ter, o pessoal está comprando, está para guardar. Matheus, eu preciso entrar nessa pauta, porque é uma pauta que lá no nosso primeiro podcast eu explorei esse ponto contigo, e passado algum tempo eu acho que vale a pena reavaliar. Vamos lá. A questão do carro a diesel. As pessoas estão com medo de comprar o carro a diesel hoje por conta do biodiesel. É verdade. Como é que está essa situação hoje? Tem gente que não vai mudar. Pô, só um pouquinho, tu fez uma pergunta errada, porque o homem eu gosto. Não, eu gosto. Eu gosto. Dele é um diesel. O meu do dia a dia diesel, eu gosto. Sempre gostei. Pô, uso carro diesel há 16 anos. Eu gosto. Lamento esse biodiesel que tá aí, tá muito carregado, tá vindo ruim, tá pifando mesmo, tá estragando, o pessoal tem reclamado, tá? E é difícil falar o futuro do carro diesel, cara. Eu ainda gosto, curto. Pô, falou de Mercedes, uma GLE a diesel, ela entrega um torque absurdo. Não sei se vocês já chegaram, todos vocês andaram. Uma muito GLE boa. Tem 330 HP, o carro 333, eu acho. O carro é um foguete, é super gostoso de andar, não tem barulho, tu não sente cheiro. Hoje o diesel tá bem legal. Cara, eu gosto ainda. Não sente cheiro por causa do Arla, por conta Também, mas eu acho tu me emprestou uma X5 diesel. Diesel, agora há pouco. Maravilhosa. Eu fiquei encantado com o carro. Só que a X5 foi descontinuada, acho que não está vindo diesel para o Brasil, acho que nem tem no mundo todo. Mas não tem aquele mais. carro é de uma resposta, de uma agilidade, um torque impressionante. Felipe, e aquela... Eu fiquei encantado com aquele carro. E eu acho que a X5 a diesel talvez seja uma das respostas do diesel, das mais bem acertadas. O dia dela e da GLE também tem muito acerto. Aquela é uma com 258 CV, depois tem uma mais potente ainda. E já era um torque muito gostoso. Aquele carro é espetacular. É o torque embaixo. É isso que eu digo, eu gosto, cara, mas é gosto pessoal, assim, um cara prefere o elétrico, o outro prefere o híbrido, o outro prefere... É gosto, é estilo. Mas eu ando de SUV. Tu entende? Tem gente que gosta de sedã, cara, e eu entendo. Eu ando de SUV sempre, mas SUV grande, tem que ser grande para o meu gosto pessoal. Eu teria uma G hoje, eu acho a G incrível, entendeu? Eu teria uma G, nem V8, eu acho o carro mais legal que tem no mercado hoje. Mas é gosto muito pessoal, cara, entendeu? Mas então, a G é diesel, Não, é gasolina V8. E aí, Matheus, mas qual é a dica que tu dá para as pessoas que estão nos acompanhando, que tem carro a diesel, para não comprometer o motor? Eu sei que tem algumas coisas alguns procedimentos, alguns cuidados que garantem uma maior longevidade. A gente tem indicado sempre, toda a revisão, porque antes era uma troca, uma revisão sim, uma não, troca do filtro de combustível. Trocar em todas a filtro de combustível e usar o aditivo, indicado pela montadora. Cada montadora está indicando o aditivo, manter usando o aditivo direitinho e trocar o filtro de combustível sempre. E não ficar com o carro parado muito tempo, né? Daí não enche. Porque eu já ouvi dizer, não sei se é mito, que o diesel apodrece no tanque. Ele apodrece.
O biodiesel. Ainda mais com esse elemento do biodiesel que que ele deixa orgânico, com uma gelatina, né? Que aí eu acho que sim. Faz todo sentido. Né? Matheus, o carro com baixa quilometragem, vamos lá, um carro com 10 anos, com 2.000 quilômetros, ele é melhor do que aquele carro que tem 10 anos e 100 mil quilômetros com todas as revisões em dia? Eu acho melhor. O carro, na minha opinião, ele é marcado pelo uso. O uso é a quilometragem dele, tá? Até eu brinco, devia ter um orímetro junto, porque tem gente que faz muita quilometragem em menos horas e tal. O carro de estrada, normalmente ele fica melhor. Mas eu acho quilometragem de tudo, cara. O pessoal às vezes quer vender, mas tem 100 mil quilômetros, o carro tá... Cara, rodou 100 mil, não adianta, rodou. O carro tem 100 mil quilômetros, tem 100 mil quilômetros. Pode estar inteiro, pode estar cuidado, eu sei que tem gente que cuida pra caramba, mas nunca vai dar pra comparar com um carro de 10, de 20 mil quilômetros. Não adianta, a quilometragem é o reflexo do carro. Raras exceções, tá? Mas normalmente a quilometragem faz muita diferença. Mas o carro parado não é pior do que não. O carro que está andando e que está fazendo as revisões. Enfim, mas o parado, eu tô falando de um parado que o cara mantém, cada ano faz a revisão, mas não usa pouco. Né? Eu tenho a gente falou sobre várias coisas, né? Eu particularmente tenho uma predileção por um carro de baixa quilometragem, de menor quilometragem, é óbvio. Acho que isso aí é meio que, assim, acho que o público, de um modo geral, tem a predileção por E hoje, né, João, a gente andou num quilometragem. carro aqui que o Matheus está recebendo, que é um carro 2018, eu acho, uma coisa assim, com 24 mil quilômetros. Isso, né? Isso é um achado. Então, é um achado, não é comum, um achado, né? Não é? Tu ter um carro com 6 anos, né? 8 anos. 8 anos, na verdade, né? Nosso carro de 2018. Com tão baixa quilometragem. Era uma pessoa que andava muito pouco, tinha mais de um carro, talvez, né? Usa o carro no fim de semana. Claro, né? só um detalhe, isso é raridade, tá? Mas o uso normal de uma pessoa é 10 mil quilômetros ano, uso normal. Tá, um carro normal tem 10, 8, 10, 12, a variação aí. Só que o pessoal confunde, acha que 20, 25, 30 por ano é normal. Não é, bastante. Pode acontecer, pode. O meu pai é um que roda bastante, meu pai roda 20 mil quilômetros por ano. É acima da média. Qualquer um que viajar um pouquinho. Mas tem uma assim, tendência de que o carro a diesel se aceita uma quilometragem maior. Aceitava-se. Aceitava. Hoje, cara, vai longe. A Toyota, o pessoal tá olhando quilometragem. Antes tu vendia Toyota com 200, 300 mil quilômetros, tudo certo. Hoje não é mais assim, cara. Na minha única opinião em relação a isso é que eu acho que o mercado brasileiro é muito cruel em relação a isso. Porque os padrões de uma baixa quilometragem... Sim. É baixíssima, né? É baixíssima. É baixíssima. Então se 50 mil dependendo do ano. Estão excelentes, porque eles rodaram 20 mil quilômetros por ano, 25. Sim. Quando a gente sabe que isso, muitas vezes, sobretudo quando nós estamos falando de marcas, como nós falamos, um carro, né, um Mercedes, uma Porsche, um BMW, um Audi, o próprio Volkswagen, Land Rover. O carro tem 100 mil quilômetros, né? Tá bom, obviamente o mercado vai preferir um carro com 30. Ele baliza, né? Ele vai balizar e vai ancorar. Mas eu acho muito cruel aqui. Se nós formos para o mercado europeu, o mercado americano, esses números de quilômetros, esse volume de quilometragem ou de milhagem lá, não impacta. Mas a média do americano é bem maior que a nossa. Sem dúvida, as distâncias são maiores. Eles rodam o dobro da gente. Mas o tratamento do carro com mais quilometragem não é tão cruel como é feito aqui. Aqui é quase uma condenação. Aqui o pessoal condena. Sabe que eu não é isso? Eu privilegio muito quando um carro usado, independentemente da quilometragem. Eu acho que é questão do uso, né? A gente brinca, o cheiro, né? Eu tenho que cheirar o carro para ver. Porque existe um carro de 50 mil quilômetros que está no estado. Existe um carro de 50 mil quilômetros que está no estado completamente diferente. Só que não esquece, tu vai ter esses dois carros e tu vai ter um outro com 20. Qual tu vai comprar? Exato. Então esse que é o problema, cara. Não adianta. Tem que ver o que tem no mercado. Tu pega um carro com 3 anos e tem 100 mil quilômetros. Cara, o normal é ter 30. Então ele está rodado. Não interessa se foi o cara mais cuidadoso do mundo, foi o João que usou, que eu sei que super cuidadoso. Mas não adianta, João. Ele é um carro de 100 mil quilômetros. Eu digo para os clientes. Os clientes, às vezes. De 20 mil quilômetros que está mastigado. Tá, mas eu não estou dizendo para o cara comprar. Tá, mas só um pouquinho. Daí eu vou dizer para o cliente: então não compra nenhum dos dois, tu espera o de 20 bom. Mas eu queria, entendeu? Então, fazer uma pergunta ali pro Matheus. E não sou eu que sou cruel, cara. Eu, às vezes, eu já fiquei com carro 80, 90, 100 mil. Mas o mercado. Eu brinco. Mas o cara que chega. Não, mas não foi a ti. Felipe, não, mas é a mim, porque é o seguinte: por que eu acho que eu comprei, eu vesti o chapéu?
Porque, cara, o cliente chega aqui Era isso que eu ia te cuidando pra perguntar. caramba do carro dele, e ele rodou 100 mil. Pai, quando eu dou a avaliação para ele, fica muito triste e é brabo, e eu não tenho muito o que fazer. Quer dizer, é um amigo, um cliente, às vezes eu perco esse cliente. Sim, mas é o muitas mercado vezes. que tá dizendo É do mercado, o mercado regula dessa forma. Que chega aqui, E é ruim, cara, é ruim. E tu vê o carro do cara, às vezes o Moreira trabalha comigo, até brinca. Mas meu carro tem 100 mil km, parece ter 30. Mas O carro é super cuidado, mas tem 100, não adianta, ele tem 100. E a crítica Tu é que eu fiz ingrato. foi exatamente ao mercado que Sim. condena. E Felipe, Não eu digo... Tu é um operador do Sim, mercado. sim, então tu não- sim. Mas nós Tu temos tem que que jogar a polemizar regra um do pouco mercado, aqui, né? né? O Felipe, olha, o Felipe falou do mercado americano, né? Mas a gente tem uma ideia do carro aqui quase como um ativo, né? É. E não é. Não. Lá o carro Totalmente perde preço sim. violentamente. Né? Quer dizer, Violentamente. ele tem uma outra resposta de mercado, É. mas tu não tem aquela perspectiva de que o cara chega aqui, não, pera um pouquinho, eu comprei... O cara que chega aqui, não, mas é o meu carro. Não, meu carro é legal. Não, o teu carro é um carro de, sei lá, de 50 mil quilômetros, bem cuidado, mas tem 50. E eu ia perguntar para o Matheus, o cara que chega aqui e olha o mesmo carro, bem cuidado, um com 40 e um com 60, ele vai querer comprar o de 40, cara, não Não, adianta. sem dúvida, mas Né? isso é o mercado. É. Né? É. Sendo Só uma- que E, só que às vezes, Nós- Felipe, nós- só que às vezes aquele cliente, eu conheço o mercado, mas o cliente senta comigo e vocês gostam de carro, não são parâmetros. Mas um cara leigo que troca a cada 3, a cada 4 anos, não conhece o mercado, ele acha que eu estou sendo cruel, a palavra é essa. Uma avaliação lá embaixo, entendeu? Cruel. E é O verdade. mercado, mas é Aí o tu pega mercado. uma tabela FIP de 130, tu avalia 90 o carro do cara. Mas aí eu coloco uma pimenta aqui para nós, na verdade. Vamos lá. Também não tem uma outra situação hoje, né? Tu tem um carro lá, vamos supor, de 30 mil quilômetros, o valor dele é 400 mil. Sim. E aí tu tem um carro muito 60 mil melhor. quilômetros? Não, então pode ser, Tá. não interessa. Mas tu tem uma opção lá do carro chinês, 0 quilômetros, muito mais barato, tu vai pagar a mesma coisa de um Mas carro... aí... Vamos dar um exemplo aqui, pega um exemplo, né? Uma Tá. Land Rover que custa 1 milhão, vamos Tá. dizer assim. Zero. Né? Zero. E usada Já tá por 500. valorizou, tá em 500, 600, vamos botar Com assim, 30 mil quilômetros. com 30 mil quilômetros. E aí tu tem uma opção de um BID desses. Um Benza. O Benza, esse. Cara, Por 400. Aí tem clientes e clientes. Eu vou ter cliente que vai para a Land Rover e não vai nem pensar 2 vezes. E vai ter cliente que vai pro Denza. Mas- Essa é fácil. Eu achei que tu ia botar preço. E eu costumo falar aqui. O mesmo carro. Eu tenho vamos botar Range Rover com 30 mil quilômetros, com 3 anos, e uma com 60 mil quilômetros e 3 anos. Cara, meu cliente paga às vezes 50 mil a mais, ou mais, para ver essa de 30 mil. O cliente paga. E eu, se eu der um desconto, cara, eu tinha 2,5 aqui esses dias. Uma eu vendi por 290 e a outra por 200. A tinha 120 mil quilômetros por 200. Nós repassamos ela. Tá? Nem foi vendida aqui, não conseguimos vender. E uma com 50 mil quilômetros, nem tinha 50, tinha 30, acho 30, 40. O cliente pagou tudo e feliz da vida porque achou uma com 30 mil. Então, às vezes, vira o carro baixa quilometragem, vira um achado. E eu brinco que eu criei os monstrinhos porque eu gosto de furungar esses carros com baixa quilometragem. Estou sempre olhando isso. Mas tu tinha feito uma pergunta para o Matheus, eu acho que essa pergunta, eu me sinto quase que embora a gente não tenha nenhum dever aqui, nós estamos conversando, de falar sobre isso. Se eu tiver, por exemplo, numa mão, por hipótese, 500 mil reais, e eu olhar para uma Mercedes de 500 mil reais, para uma Audi, para uma Porsche, e por um carro chinês, eu não compraria um chinês, mas sou eu. Eu não compraria um carro chinês. Por esse preço. Até acho que dá para ter a experiência do carro chinês, por melhor que ele seja. Numa categoria abaixo, tu acha? Porque quem gosta de trocar de carro acaba sofrendo, entre aspas, do pênalti. Mas tu gostaria, assim, tipo, de testar numa categoria abaixo? Não, Talvez eu não gostaria. não gostaria de testar. Eu não compraria. Entendi. Mas o carro chinês, Matheus, Não é elitismo da minha parte. Eu não compraria. valoriza mais do que um carro Cara, alemão. não está de 500 mil reais. acontecendo. Não está acontecendo isso. É. O mercado até está... No início, sim. Ele baixou. Quando a gente ia avaliar, às vezes eu, colegas, lojas e tal, pagávamos muito menos. Hoje não, cara. Os caras na depreciação normal de mercado. O problema todo é que é o seguinte, ó. Os caras o chinês é muito agressivo, né? Então, o que eu tenho notado, tá? Isso é uma percepção minha, pelo amor de Deus. Que eles baixam o preço na gôndola, na ponta, dentro da concessionária, consequentemente baixa o usado. Mas o cliente que vai comprar o mesmo carro, mesmo dele valendo menos, o novo está mais barato também. Então a diferença está similar. Então acho que isso não mudou muito, cara. Não mudou muito. Sim, o que está pegando, na verdade, o que o Moreira está trazendo
referências diferentes e preferências. exato, Eu acho que são produtos pessoais, diferentes que estão em ambientes diferentes, preenchendo espaços diferentes. Mas cada dia está vindo mais. É que tu tem muita oportunidade de compra, né? Quer dizer, o mercado está assim, abastecido com várias opções. Sim, e é bom para nós. Tem um monte de opções que nem nós que gostamos de carro conhecemos. Exatamente. Cara, eu trabalho com isso, tem marca que eu nem conheço. Só que nós não fomos. Tem marca que eu estou conhecendo assim, de alguém me trazer. Entendeu? Tem marca que eu nem conheço, tá dizendo? Não, eu mesmo, olho o logotipo do carro. Nem sabe que marca é. Que marca é essa? Vamos perguntar para o nosso entrevistador qual é a tua preferência, qual é a marca de carro que tu mais gosta? Eu sei, mas eu não vou falar. Eu acho que existe. Eu conto muito assim, como é que o carro envelhece? Eu sempre fui muito mercedeiro por conta disso. Porque eu lembro da minha infância, eu ia olhar os carros. As Mercedes antigas, assim, já muitas vezes com 100 mil quilômetros, e eu jurava de pé junto que eram carros muito novos, que tinham pouca quilometragem, carros realmente novos. E olhar ali depois o odômetro para 100 mil quilômetros. Então eu aprendi a admirar as Mercedes por essa característica que elas envelhecem bem. Para mim é a marca que envelhece melhor de todas, tá? Mas hoje eu penso que a Porsche ela tem um apelo que combina esse envelhecer bem, né? Mas com a esportividade que talvez a Mercedes tenha deixado pelo caminho. Só num tipo de carro a Mercedes está voltando, né? Está voltando, a Mercedes está voltando com muita coisa legal. Né? Mas eu acho que o tempo todo a gente está aberto a fazer uma releitura. Mas neste momento eu acho que a Porsche está um passo à frente no que diz respeito a essa sinestesia. Eu falo muito disso. Eu acho que ela te entrega assim, uma reação de motor, uma percepção de, somente em curva, eu sempre digo, né, não é só na reta, mas é quando está subindo uma serra, fazendo curva, o motor avançando marcha, retrocedendo marcha. Inclusive o ponta-taco da Mercedes, eu curto muito isso, porque ele faz o ponta-taco no modo automático ali. O gosto pessoal tu nem está no modo esporte. E tu nem tá no modo esporte, ela tá fazendo ponta-taco. Assim, nós somos 5 aqui. E eu como vocês são meus clientes, eu noto assim que o gosto é totalmente diferente. Tá, tem muito carro. Teve várias marcas. E eu sei o que cada um de vocês gosta. Entendeu? A gente estava aqui Mas eu, apesar de tudo, acho que eu sou um mercedeiro, porque eu acho que ela... Ainda se for pensar assim... Eu ia responder essa eu acho o Mercedes, diferente dos guris. O Mercedes, para mim, a boa memória que eu tenho dos Mercedes e gostava era dos sedãs. Do classe C, da AE, isso. Exato, que são automóveis, né? Mas para outra gama, assim, do SUV, eu já tenho outras preferências. Essa memória da Mercedes, aproveitando aqui, eu fiz a referência a esse pai de um grande amigo que tinha essas duas Mercedes, né? E eram carros. Sedãs. Uma era 1980 e a outra era 1984. Ou 83. Uma era dourada, grande, aquela SL, que era grande. E a outra era uma 300C, que era a 300, azulzinha, era um azul bebê. E esses carros, na época, 80, tinha, além dos vidros elétricos, o banco traseiro, regulagem elétrica. Então é muito difícil, né? Quando fala em memória afetiva, a Mercedes, né? Mas eu concordo contigo que a Porsche tem uma mescla hoje, e a Porsche mudou, né? A Porsche, ela veio e ela entendeu esse nicho e se colocou aqui com as SUVs, com o Panamera, até com os elétricos, que ela muito bem colocados, né? Então os carros são maravilhosos. E agora nós temos um grande amigo que comprou uma 911 recentemente e está encantado, porque tem esse híbrido leve que tirou o delay. Eu não sei se ele já comentou contigo, né? E diz que o carro ficou espetacular, porque ele tira o... Né? Então a Porsche tem, mas dos antigos eu acho que tendo a concordar contigo. Fecha os olhos, imagina aquelas Mercedes, as sedãs, né? Aquilo ali é atemporal, são carros atemporais, né?
Se tu botar aqui na tua loja... Mas tem umas BM antigas também lindas, né? As Claro. BM. Vamos botar, lembrar delas. Eu falo muito da Mercedes por conta dessa semente tem muita aí. BM bacana também. Né? Mas as BMs são também. Audi, lembra? Os A8. Sim. Era um baita carro. É que O eu A8 fui veio na muito década de pouco. 80. Veio, quase não veio, mas era um carro incrível. Nós parava para ver. Né? Eu tô na década de 80. Não, o Audi A8, o A6 também, que era um carro. 90, né? 90. Aliás, o Audi, que era a marca que o Ayrton Senna tinha elegido. Tinha como elegido. uma marca... Foi ele que trouxe o Brasil. Foi ele que né? trouxe, E até hoje, né? Os Audis são grandes carros. O Mural é apaixonado, né, Mural? Eu acho que o carro, Também é. assim, quando tu vai colocar dentro de uma determinada linha, né, um determinado padrão de preço, sei lá, ele é um carro muito eclético. Ele tem a esportividade da BMW, ele tem o conforto da Mercedes, ele tem uma série de atributos, né? Assim, acho um carro muito honesto. E ele tem uma precisão de dirigir. Custo-benefício, Eu acho muito legal. Exatamente. Custo-benefício, Direção, né? balança, custo-benefício. Direção direta, né? E para ti, João, qual é tu tem um carro, uma marca da tua preferência, ou para ti o que importa é o modelo do momento? Não. Aliás, como eu disse, né, eu gosto dos carros que são um pouquinho mais antigos. Assim, eu acho interessante hoje, nós estamos em 2026, por exemplo, um carro 2021, 2020, eu acho que ele tem um atrativo, principalmente se ele tiver uma baixa quilometragem, tem que ser bem cuidado. Sim. Eu acho que ele tem uma relação de custo-benefício muito boa, né? Sem dúvida, né? Assim, nós estamos falando de marca premium aqui, né? Porsche, Mercedes, BMW, Land Rover, né? Eu acho que não tem nada se compara, por exemplo, numa estrada, numa Land Rover, né? Dirigir uma Land Rover na estrada. O conforto é imbatível, né? É algo fora do comum. Eu concordo. A Porsche tem a sua esportividade, aquela pegada, aquela tocada de direção, assim, que é muito gostosa. E a Mercedes tem aquele glamour, né? Tu chegou numa Mercedes, é diferente. Eu acho que a Mercedes teve um período aí que a Porsche acabou pegando um pouco no mercado da Mercedes, que a Mercedes deu digamos assim, não evoluiu tanto, né? Mas já a Mercedes já vem agora também trazendo uma modificação nos seus modelos. Eu acho que a Mercedes fez uma escolha errada lá na metade do 2015, por ali, quando ela mudou o AC ficou mais o carro senhoril. Quase concorrendo com o Corolla ali. Isso, exatamente. E eu acho que o acerto de suspensão não era muito bom, o carro era duro. Concordo. Né? E tradicionalmente não era, e né? meio manco, né? Porque era um motor de exatamente, eles 154 diminuíram cavalos. muito o motor, né? Que veio com motor 1.6. Tinha um delay muito grande, também o delay daquele motor ali. Exatamente, era manco. E a Mercedes tem um glamour, a gente enxerga ela com glamour aqui no Brasil, mas lembrando que a Mercedes se estabeleceu como marca e como padrão de excelência no mercado automobilístico, pela qualidade, né? Porque é um carro que ele é táxi e ele é carro de chefe de Estado. Ele ocupa todas as... Sim. Então, ela está ela ocupa todos os espaços, né? Pela qualidade, né? É um carro que no Iraque era um carro que cruzava o deserto. E é um carro que também carregava o Premier alemão. Sim. Então, está em todas, né? Sim. Pela qualidade. Acho que é importante pontuar isso da Mercedes, né? Então, sem depreciar a BMW, que eu sei que... Tu viu como eu gosto bastante. Eu gosto de Mercedes também, né? Preferida, né? Não. Mas então, para não ficar... Não, eu gosto, essa seria difícil hoje escolher. Escolhe um. Cara, é difícil. É difícil. O melhor do mundo é o cara ter dinheiro para ter 2, 3, para ter um de cada. A gente não falou aqui também. Né? É difícil. Um brinquedo, Matheus. A cadeira elétrica do Matheus ali, né? O prazer, porque tudo né? isso... O prazer de sair com o carro. Exatamente. É isso? Essa é a parte que a gente não falou, né, João? Aquele envolvimento do negócio, né? Olhei para esse tapete e me lembrei dos nossos primos, os árabes. O cara entra na loja do tapete e o cara chaveia e diz, não, só sai e tem que pichinchar, senão o cara chora na tua frente. Como diz a frase, tem o Leandro, né? O melhor carro é o próximo. É o próximo. É o que não está na garagem. O melhor carro é o melhor relógio. É o próximo. O melhor carro é o que não está na garagem, né, João? Matheus, para encerrar aqui, uma pergunta que eu vou fazer para cada um. Qual é o carro que tu daria para o teu maior inimigo? Puxa vida.
Cara, Só eu não não vou vale responder maré, essa. só Não, não vale maré. eu não vou responder isso. Eu não tenho inimigo, cara, mas sei lá. Embora eu já ouvi dizer que o maré é muito bom, só que não fazem a manutenção corretamente dele. Eu gosto, acho bom carro. Era bom. Cara, Acho não que sei te todos nós responder essa temos pergunta. aqui. Léo. Não Vou tem, passar adiante, vou ser o último a responder. Tu Vou ouvir os tem- guri primeiro. O Feu. Olha, Matheus, eu vou na linha Leandro, na linha do Matheus, eu não tenho inimigos. Eu acho que a vida é um lugar para a gente fazer amizades, né? Para a gente ter esses Isso aí. ambientes aqui. Isso aí. Mas Qual é o carro que tu não daria, então, pro teu maior amigo? para o meu maior amigo, eu não daria um Jeep Willys. Porque tem uma coisa insolúvel no Jeep, que é o vazamento de óleo. Eu não daria. Comprei um semana passada, trouxe ontem pra cá. Matei o Acabei de comprar, temos aqui no Empório, tá? Caveirinha Deixa aquele, claro. o 7. Temos aqui um lindo, Você que tem lindo. um inimigo, lindo. Indica aqui Indica o Jeep Willys. Eu tenho um A lindo. gente tem que responder a pergunta, né? Porque tá falando isso, ele acabou de adquirir um Jeep Willys. Acabei de comprar faz um dia. Você encontra carro até para o seu maior inimigo. Eu já estava deslumbrando o João andando em Atlântida com esse Jeep, agora me estragou o brick aqui, o Murá estragou o brick. Tu me estragou o brick, Murá. Não, a gente recupera esse brick logo ali na frente. Difícil, né? Primeiro, por conta disso, procuro não ter inimigos. Talvez para um inimigo, eu sugeriria um carro bem rápido, para ele ir embora ligeiro, né? Ficar perto da gente. Ótimo carro, né? É um ótimo carro. Né? Mas difícil essa pergunta, cara, porque o João falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Todo carro tem o seu charme. Eu penso isso. E um dia eu fui falando com um amigo que é psiquiatra, dizendo: tia, eu preciso entender esse negócio, essa paixão por automóvel, porque é uma coisa que eu não consigo entender. Né? E aí eu disse para ele, eu me sinto, toda vez que eu entro no carro para guiar, eu me sinto como eu me sentia quando eu era criança, quando eu andava de kart. Meu pai, quando eu tinha 8, 9 anos, me deu um mini buggy. Eu me sinto hoje com a mesma sensação quando eu entro num carro para guiar, para sair. Aí, volta. E esse amigo me disse: cara, claro, isso tu aciona uma memória afetiva que tu volta de alguma forma. Tem uma nostalgia aí, primitiva, naquele momento que é a infância, que é o momento mais fantástico da vida. É a infância, né? Mas, então é isso. Então eu acho que eu não tenho nenhum carro para indicar para um inimigo, ou um carro que eu não daria para meu amigo, porque todos eu acho que tem o seu até o maré. Eu vou ter que retirar o Tem o seu Jeep. Vou botar o Jeep na prateleira. Estragou o negócio. Até um Lada. Até o Lada. Tem que refazer a pergunta. Até o maré. Tirando todos tem os o seu carros charme, que estão no estoque tem do seu Matheus. encanto. Não, mas eu Então acho é que o isso. Felipe tem razão, não tem. A gente gosta tanto, e todos eles têm o seu encanto, né? Até nessa questão que o cara vai cuidar lá, porque tá vazando óleo, alguma coisa assim, e ele vai dar um jeito. Porra, Então- aí vou ter alguma coisa, eu vou atender ele. Vai, né? exatamente. Murá tá devolvendo o Tô brick. devolvendo. Não, vai, filho. Você estava respondendo aqui, eu estava pensando, né? Fui privilegiado de poder refletir mais sobre isso. Logo que falaram aqui, pensei, pensar num Lada Niva. Eu comecei a Lada pensar, Like. eu queria ter um Lada Niva. Lada legal, não é? Ele tem platinado, João. Ele ainda tem Deve ser platinado. diferente, bacana. Eu já comecei a imaginar, deixar ele bonito. Levantar ele, botar rodão. As rodas. Já fez um... Mas eu acho Howling. que talvez essa pergunta seja mais difícil para nós, né? Porque eu acho que todos nós somos pessoas do bem e talvez não tenhamos esse inimigo, assim, né? Talvez tenha pessoa que não goste da gente, alguma coisa assim. Mas inimigos, não. Mas eu acho que eu estou na linha do Felipe também aqui, tá? Eu acho que cada carro tem, é o chinês, é o elétrico, é a combustão, o pequeno, o grande. Eu acho que a gente que é muito apaixonado, né? Por isso, acho que tudo tem o seu, tem seu tesão, entendeu? Um é diferente do outro e é muito bacana esse. E o legal é provar diferente. Para saber que aquele é bom, tu tem que provar o outro. Nós aqui viemos aqui no Matheus, às vezes eu pego um carro, dá uma volta, testa, não gostou tanto, não compraria o carro, mas é bacana, a experiência. É legal, Às vezes tu tem uma expectativa que até não é tão boa, mas tu experimenta e tu,
mas o carro me Exato. surpreendeu, né? É isso que tá. É o que o João falou. Às vezes te surpreende positivamente, às vezes não tanto. Exato. Mas, cara, hoje não tem mais carro ruim, né? Pra analisar friamente. Não tem mais carro ruim. Cara, não tem. São carros bons. Aí, voltando lá. Cara, eu tenho andado nos chinês novo. Cara, os caras tão bons, cara. Estão muito bons. Eu viajei 800 quilômetros agora de chinês, cara. Eu vou responder a pergunta aqui, encerrando já, que eu, embora tenha realmente pensado junto com vocês aqui, no que seria a resposta mais ideal, mas até acolhendo muito do que vocês disseram, de que todo carro tem seu charme, tem a sua peculiaridade, que muitas vezes traz uma experiência diferente, e por isso já vale a pena. Mas eu acho que o carro que eu entregaria para aquele cara, não para o inimigo, né, como vocês bem disseram, mas para a pessoa que eu gosto e que eu não daria para ele porque eu não quero que ele tenha esse dissabor, é um carro com um assento só. Porque eu quero que ele ande sempre com amigos, eu quero que ele ande, como eu estou agora aqui, rodeado de amigos, né, então, que tenham muitos assentos os carros dos meus amigos, para a gente poder sempre andarmos juntos aqui como nós estamos agora. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Nós teremos os cortes, teremos a íntegra para você acompanhar quando você estiver na esteira, caminhando na rua, quando estiver em algum momento, que possa curtir todo esse período que nós tivemos juntos aqui, que eu tenho certeza foi um papo muito bom e quem nos acompanhar vai curtir, né, cada momento aqui. Os cortes depois vão ser feitos aí, pegando os momentos que a gente considerar os mais destacados desse nosso bate-papo aqui. Quero agradecer ao João Medeiros, ao Felipe Russovski, ao Alfeu Murat e ao nosso anfitrião, proprietário, empreendedor da Empório Veículos, que a gente tanto gosta, que a gente tanto confia, que a gente indica amigos, indica familiares. Eu indiquei até a minha mãe, que estava cega de um olho naquele momento, para vir assinar um contrato com ele. Ele disse, não precisa nem ler, vai, assina, que eu tenho certeza que é seguro. A minha sogra só faz negócio com o Matheus. Amém, guris. É isso aí. Vida longa. É isso aí. Amém. Então não deixem de curtir, não deixem de comentar, façam seus comentários aí, se concordar, se discordar, que eu tenho certeza. Esses comentários vão nos servir para alimentar, quem sabe, uma segunda edição desse podcast que eu gostei tanto de fazer. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.